A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar o fim do nosso universo. Vamos falar a primeira parte, o fim do sistema solar. Mas muitas coisas são propostas pela ciência. Mas será que a Bíblia nos fala alguma coisa sobre isso? Nesse decorrer desse estudo, nós vamos entender o que Deus já preparou para nós. Como Ele criou, Ele preparou também o fim. Mas o fim não vai ser o fim da humanidade. Vai sim o fim da parte carnal, mas nós vamos viver, na segunda parte, nós vamos viver a parte espiritual, depois do fim desse mundo material. Mas vamos ver o que a ciência fala. Os cientistas e astrônomos vêm tentando explicar quando ocorrerá o fim do nosso mundo. Muitas teorias foram elaboradas para explicar esse evento. Primeiramente, haverá uma destruição do nosso sistema solar, onde o Sol vai superaquecer e expandir-se consideravelmente de tamanho da sua massa, quer dizer, do tamanho que ele já é, 98, quase 99% de toda a massa do sistema solar, ele vai aumentar muito mais, milhares de vezes. Inicialmente ele vai engolir todo o sistema solar, transformando-se em uma estrela do tipo supernova. Estrela essa que se origina de um Sol de qualquer tipo, como o nosso, não? Superaquecendo-se e aumentando seu tamanho em milhares de vezes, destruindo tudo que está em órbita dele. Essa teoria é a mais aceita pelos cientistas e estudiosos atuais, mas um fato curioso é que já foi revelado na Bíblia milhares de anos atrás. Então veja, tudo isso que a ciência está descobrindo já estava revelado na Bíblia. Vamos ver, começar lá com o Apocalipse 21, que vai ser o versículo de estudo, que vai começar desde até o final. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra, nosso universo, passaram e o mar já não existe. Neste versículo indica o fim do nosso mundo material, o universo, e o começo de um novo mundo, o mundo espiritual. Então essa é a base para o nosso estudo. Nós vamos dividir em duas partes, porque é muita coisa para se falar. Então vamos lá, o começo do fim do universo, do nosso sistema solar. Conforme prevê a ciência, quando o Sol superaquecer mais do que hoje, haverá na Terra grandes catástrofes ambientais e climáticas. Ficando a Terra seca e árida, os vegetais morrerão e em seguida todos os seres vivos. Hoje a ciência conclui que a Terra está localizada numa faixa ideal, distante do Sol, suficiente para sustentar a vida na Terra. Então nós estamos dentro de uma faixa ideal, mas isso vai acabar com o tempo. A cada aumento de temperatura do nosso Sol, a Terra seria cada vez mais assolada, partindo assim para o colapso total do nosso mundo, ou do nosso planeta, do nosso sistema solar. A morte do Sol será aproximadamente cerca de 10 bilhões de anos. E o Sol vai se apagar, mas antes disso vai crescer, vai brilhar muito mais e derreter o sistema solar por completo. Então, você vê que pela ciência, são 10 bilhões de anos, ainda é muito tempo, Até lá o homem já se evoluiu muito mais, No primeiro ano, o seu fim será há cerca de 1 bilhão de anos, o Sol se levantará como uma gigante no horizonte leste da Terra, onde a Terra será totalmente árida e deserta, sem vida nenhuma nela. Então, mais ou menos daqui a 1 bilhão de anos, não vai ter mais vida na Terra. A Terra ainda vai continuar, mas vai ser um planeta seco e árido que nem a Lua, que nem Marte e outros planetas do Sistema Solar. Mas vamos ver o que Jeremias fala. Jeremias 4:23. Observei a terra e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinha a sua luz. Jeremias 4:24. Observei os montes e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros, os montes menores, estremeciam. Jeremias 4:25. Observei e vi que homem nenhum havia e que todas as aves dos céus tinham fugido. Jeremias 4:26. Vi também que a terra fértil era um deserto e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Jeremias 12:4. Até quando lamentará a terra e se secará
a erva de todo o campo, pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o vosso último fim. Então veja bem que, né, por causa do quê? Do pecado, a terra está se destruindo e nosso mundo está sendo degenerado por causa do pecado. Na Bíblia diz que, né, a terra geme como uma mulher de parto, né? A natureza está gemendo como uma parturiente, né, que está morrendo dia a dia. Então veja que por causa do pecado é o que está acontecendo tudo isso. E Deus prevê o fim de tudo isso, não? Lá continuando Jeremias 9:10, diz assim, pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já então queimadas, e ninguém passa por elas, nem já se ouve mugido de gado, desde as aves dos céus até os animais. Andaram vagueando e fugiram. Veja bem, Oséias 4:3. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes do mar serão tirados. Então, quando o sol começar a aumentar o seu calor, né, e o seu volume, ele vai começar a sucumbir à terra. Primeiramente, nós vamos ver aquela terra, né, o sol vai estar uma gigante vermelha. Nós não, né? As pessoas que estiverem aqui. E aí vai começar a murchar as ervas, né? As plantas vão começar a murchar, as primeiras a serem destruídas. Depois vai acabar morrendo os animais, o peixe e, por último, o ser humano, né? Que vai secar rio, vai secar mar, aí não vai ter mais como o ser humano viver. O ser humano pode até suportar, né? Por mais uns tempos do planeta. Por causa eles podem se esconder no subsolo, podem guardar alimentos, podem fazer um monte de coisa. Mas vai chegar uma hora que não vai ter mais nada. Vai ser tudo consumido. E o calor vai ser tão intenso, né, que vai até afetar todo o sistema. Né, vai deixar tudo seco. Tudo como se fosse lá naqueles planetas que nós vimos hoje, que não tem vida nenhuma. Até os menores seres vivos não suportarão o calor e morrerão. Veja, Sofonias fala lá em Sofonias capítulo 1, versículo 2, diz assim, inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. No versículo 3, Sofonias 1, versículo 3, arrebatarei os homens, os animais, consumirei as aves dos céus e os peixes do mar e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. Então vai acabar tudo. Isaías 24:19 diz assim, de todos será quebrantado a terra, e todos que se romperá, e de todos se moverá a terra. A terra se tornará tão quente que será impossível, né, termos água e termos vida na superfície da terra. Até os micróbios, né, as bactérias vão ser consumidas, porque o calor vai ser tão intenso que vai ser abrasador. Né, vai estar lá temperaturas de 300, 400, chegando 500, 600, até mais de 1000 graus centígrados, né? Quando então a Terra vai começar sendo desfazendo, né? O Sol vai começar então a acabar com tudo. Tendo por base que a cada bilhão de anos o Sol irá aquecendo mais e consumindo todos os planetas mais próximos. Então, de acordo com a ciência, apurou-se o Sol que já com 5 bilhões de anos, lá para frente ainda, né, ele estenda, né, e se tornará uma gigante vermelha. À medida em que seu núcleo encolhe, a camada externa se expande para além de Marte, devorando tudo o que estiver pela frente. Então veja bem, daqui 5 milhões de anos, nem Marte vai existir mais. O nosso planeta já foi consumido já há milhares de anos atrás, depois em seguida vai ser o planeta Marte e assim por diante, até chegar ao final dos 10 milhões, quando o Sol explodirá e acabará consumindo tudo o que tem aqui na Terra, no nosso sistema solar. Estamos falando só do nosso sistema solar. Depois nós vamos falar do universo todo, como é que ele vai ficar no final. Isaías 13:10, porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão
brilhar e a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isaías 60, 19. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará. 60, versículo 20. Nunca mais se porá o sol, nem a lua, a tua lua minguará. Então você vê que nem mais vai ter o sol e nem a lua mais. Ezequiel 32, 7. E apegando-te, eu cobrirei os céus e enegrecerei as tuas estrelas. Ao sol encobrirei com nuvens e a lua não deixará resplandecer a luz. Ezequiel 32, 8. Todos os brilhantes luzeres dos céus enegrecerei sobre ti e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová. Quer dizer, tudo que existe vai ser tudo transformado em cinzas e vapor. Então, não vai se ver mais a luz do sol. Quer dizer, o sol vai se enegrecer porque a terra, para quem puder ver, nós não vamos estar mais lá. Mas se alguém pudesse ver, viria que tudo aquilo seria só escuridão. Porque a atmosfera seria cinzas e vapor e não veríamos mais o brilho nem do sol, nem da lua e nem das estrelas. Joel 2,10 diz assim: diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. 2,31 Joel: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha grande e terrível dia do Senhor. Joel 3,15: o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. Terminando aqui em Atos 2,20, diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande, glorioso dia do Senhor. Então, Apocalipse 6,12. Aqui está comparando quando chegar o dia do Senhor, quando ele vir buscar no arrebatamento. Mas também podemos concluir que vai ser a mesma coisa que vai acontecer quando tiver o fim do nosso sistema solar. Apocalipse 6,12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Então, o que podemos tirar de conclusão aqui? À medida que o sol consome, sua energia nuclear se torna cada vez mais quente e aumenta de volume. Quando o sol estiver 5% mais quente, vai começar a vida vegetal começando a destruir, e assim por consequente até chegar 10% de aquecimento, quando vai começar a matar todos os animais e vai começar a secar todos os rios e as águas do mar, e vai ser daí por diante, do terceiro bilhão de anos, aí vai começar a destruição total da nossa Terra, nosso planeta Terra, os outros planetas, e até chegar no meio, 5 milhões, vai chegar até Marte, vai ser destruído. E daí por diante, os outros 5 milhões vai ser a destruição total do nosso mundo. Essa é a primeira parte. A segunda parte fica para a próxima. Nós vamos entender como é que nós vamos sobreviver a tudo isso. Amém? Você que gostou aí, põe seu joinha, compartilhe com seus amigos, e inscreva-se, que vai ter muito mais coisas interessantes para nós mostrarmos na Bíblia. A Bíblia, ela é, desde o começo, desde quando Deus criou o mundo dele, até o dia que Deus vai transformar todo esse universo igual ao mundo dele. Então, tudo está revelado na Bíblia, desde o começo até o fim do nosso mundo material, mas o começo do mundo espiritual. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.